Já se vão 13 anos desde que a então deputada Marta Suplicy apresentou o projeto de lei que propõe a união civil de homossexuais. Durante esse tempo, a Justiça já reconheceu no mínimo 200 uniões desse tipo e lutar contra a homofobia se tornou ação de governo. Por que é tão difícil discutir e votar essa proposta no Congresso Nacional? A união civil de homossexuais é o tema do Participação Popular de hoje. No centro de nossa arena, a deputada Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Miguel Martini, do PHS de Minas Gerais. Participam do programa ativistas do movimento LGBT e especialistas no tema. Muito obrigada pela presença de vocês. Deputada Cida Diogo, a senhora preside a frente parlamentar que reúne deputados e senadores em defesa dos direitos de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Recentemente, a senhora declarou que o Poder Legislativo é o poder mais atrasado em relação às políticas para essa parcela da sociedade. Por que é tão difícil discutir esses direitos aqui no Congresso? Infelizmente, é uma realidade no nosso país. Se nós formos avaliar, como você já colocou, o Judiciário tem reconhecido por esse país afora vários direitos da comunidade LGBT. O próprio Executivo, agora nós estamos vivendo um momento onde a Conferência Nacional LGBT, que representa a discussão nacional sobre políticas públicas para essa comunidade no nosso país, e infelizmente o Legislativo, como você bem citou, uma lei que já está há 13 anos aqui, não é apreciada. Nós temos duas leis que conseguiram avançar alguma coisa, dois projetos de lei que conseguiram avançar, ser aprovado na Câmara Federal, mas hoje encontram enorme resistência no Senado Federal, que é o PLC 122, que criminaliza a homofobia no nosso país, e também o direito das nossas travestis poderem registrar o seu nome social como seu nome oficial mesmo, substituir o nome de registro civil pelo seu nome social. Esses projetos, para se ter uma ideia, passaram pela Câmara, mas no Senado não consegue avançar. Infelizmente, é uma realidade dessa composição ainda de representação no Congresso Nacional, onde setores que têm dificuldade de assimilar, de absorver, de que a nossa sociedade está avançando, né? As questões comportamentais são questões que a própria sociedade está hoje se estruturando e esses setores não conseguem reconhecer isso e permitir que a legislação dê principalmente a essa comunidade, a esse setor que, na minha avaliação, é muito discriminado, é extremamente prejudicado por essa sociedade homofóbica e que não respeita esses direitos de cidadãos e cidadãs brasileiras. Deputado Martini, por que é tão difícil discutir e votar essas questões no Congresso? O senhor não acha que fica ruim para o Congresso Nacional não se posicionar? Porque mesmo que essas questões sejam levadas a voto e sejam derrotadas, já é melhor do que não se votar, o senhor não acha? Eu acho que o Congresso Nacional de um país como o nosso, são 513 deputados e 81 senadores, eles representam a sociedade brasileira. E nós temos uma diversidade tão grande nesse país e que o debate, a discussão, ela precisa se esgotar até que se chegue a alguma conclusão, de um lado ou de outro. Um projeto ser discutido por muito tempo não significa que seja pior do que alguma coisa que seja aprovada rapidamente. Diz que a lei é como o vinho, quanto mais velha, melhor. Ou seja, para que nós cheguemos a uma conclusão, para que o parlamento delibere sobre a questão, é preciso que haja um certo consenso. Você acha que não está maduro ainda? Eu acho que há determinados temas, como por exemplo, do aborto, que nós derrotamos na Seguridade Social há cerca de 20 dias, um mês atrás mais ou menos, ficou 17 anos para ser discutido aqui. E aí, na hora que foi para a votação, derrotamos 33 votos a 0. Então, estar aqui e não ser votado é um pouco o sentimento da casa que ainda não tem uma oposição formada a respeito, ou ainda que está com a posição contrária. Então, eu já disse isso da tribuna e devo dizer, a democracia supõe isso mesmo, o contraditório. E o contraditório precisa ser estabelecido. E nós não podemos ser
pressionados a decidir porque esse poder, esse órgão ou aquele está fazendo isso ou aquilo. Eu disse aqui, a única coisa que deve pressionar o parlamentar é a sua consciência e a sociedade. E agora, a sociedade, ela é plural, e dentro dessa pluralidade, os consensos se formam em torno das ideias que são mais convincentes. Acho que é por isso. Eu só discordo na concepção de que nós temos cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiras que estão aí no aguardo de aprovação de leis que possam beneficiar a sua vida, garantir os seus direitos. E nós vamos permitir que o Congresso fique empurrando com a barriga a aprovação de leis que possam efetivamente defender a vida, a cidadania, os direitos humanos dessas pessoas. Aí eu acho que é uma discussão. Então, essa é uma posição, quer dizer, que ela tem, que defende aprovando. Outros têm a posição que defende não aprovando. Então, esse é o contraditório que tem que se estabelecer. Porque eu posso estar convencido de uma determinada posição e achar que essa é a melhor, que resguarda a vida, que resguarda a sociedade. Outro pode ter a posição divergente dessa, que também está querendo a mesma coisa. E é exatamente por causa desse contraditório que as coisas são demoradas mesmo. Não se forma consenso com muita facilidade sobre determinados temas, como por exemplo esse. Nós vamos ver agora ali uma reportagem que mostra, uma arte, na verdade, que mostra como é que